Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Bom, é o seguinte, gente, muitas vezes nós lembramos dessa data quando chega realmente o feriado, né? Mas é muito importante nós conversarmos e refletirmos um pouco sobre o que foi essa independência do Brasil e se ela realmente aconteceu efetivamente, né? Quais as consequências para o nosso povo, para a nossa história, né? E tentar entender toda essa dinâmica. Será que o Brasil se tornou independente naquele dia porque Dom Pedro I quis? Então vamos lá, gente. Esse tema ele é muito complexo, né? Tem uma série de nuances. Na verdade, nós poderíamos começar resgatando a parte histórica da colonização do Brasil, né? E muitos debates possíveis de se fazer em relação a isso. Mas o fato é que, pegando o contexto histórico desse período onde aconteceu a independência do Brasil, né? Então, comecinho do século XIX, o que estava acontecendo no mundo? Bom, desde o final do século XVIII, gente, a França, né, com a Revolução Francesa, né, que foi um marco aí nas revoluções da história da humanidade, trouxe a ideia iluminista, um pensamento iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade, né? E foi um momento que a França utilizou esse pensamento iluminista para liderar a Revolução Francesa, que foi uma revolução que realmente teve participação social e o objetivo maior deles era acabar com o absolutismo. Não sei se vocês lembram, mas o absolutismo era um sistema de governo implantado fortemente na Europa, onde o rei mandava sozinho, basicamente. Porém, a sociedade estava mudando, gente, e com a participação muito importante dos filósofos e do pensamento iluminista, tá? Então essas ideias de liberdade e de participação social ficou cada vez mais forte. Então, iniciando com a postura da própria França, então a partir desse marco da Revolução Francesa em 1789, outros países começaram a se inspirar nesse modelo da França e também tentar revolucionar o que estava acontecendo de errado dentro do seu país, né? Pensando então aqui nos povos da América que eram colonizados, né, eram colônias dos países europeus, muitos começaram a se manifestar a partir daquele ano, né? Inclusive o próprio Haiti, que foi colônia da França, tá? Trouxe esse marco aí da Revolução Francesa e fez com que a população se manifestasse, também se tornasse independente da própria França, no caso, tá? E o interessante da história do Haiti é que os próprios ex-escravos africanos, descendentes de africanos, que se manifestaram. Então lá, ao mesmo tempo, o país se tornou independente e também acabou a escravidão com a participação e com a liderança dos ex-escravos. Muito interessante aí, foi um diferencial na história da América, tá, gente? Quando chegou, mas isso continuou acontecendo em outros países da América e houve um certo medo, né, das grandes potências aí que eram as nossas metrópoles, né, as metrópoles europeias, ficaram um pouco impressionadas e um pouco assustadas e com medo dessa manifestação de outros países também da América. Esse movimento, então, desde a Revolução Francesa, já tinha chegado no Brasil também. E se a gente fizer um resgate aí na nossa memória, nós vamos lembrar do Tiradentes, da importância do Tiradentes, que muitas vezes as pessoas só falam realmente na data, né, gente? Em que acontece o dia da comemoração dele. Porém, ele foi um grande líder que inspirou o movimento também pela independência do Brasil no finzinho do século XVIII, tá? Só que, infelizmente, no período em que ele começou suas manifestações, ele acabou sendo brecado pelo governo. E por ser uma pessoa que não fazia parte da classe social rica, ou seja, né, ele acabou sendo morto e, né, de forma terrível ali, né, em praça pública. Infelizmente, né, ele foi preso, ele foi morto, ele foi esquartejado, infelizmente, como nós já sabemos. Porém, então, algumas décadas depois, quando acontece realmente não é que parou, tá, gente? Continuou acontecendo manifestações, só que eram de forma escondida, disfarçada, mas nunca deixou de ter, né? É importante dizer que sempre houve manifestação social, gente, em todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Às vezes eu vejo alguns comentários, eu como professora tô acostumada a escutar comentários, mas o povo aceitou isso? Não, nunca o povo aceitou pacificamente ser explorado, gente, nenhum povo na história da humanidade. Porém, muitas vezes eles se viam sem ter como lutar, entre aspas, ou lutavam com as armas que tinham. E o povo, né, se você pensar o povo da América, os povos nativos, os índios,
E os africanos que foram escravizados, infelizmente, na grande maior parte da América, né, eles vieram para cá como escravos, também eles não tinham acesso às mesmas armas que os europeus, que foram os colonizadores que só conseguiram todas essas conquistas por utilizar a arma de fogo, né? Então o poder que eles tinham, infelizmente, eram as armas diferentes, né? Bom, mas voltando aqui para a questão do Brasil, então no comecinho do século XIX, o ambiente aos poucos foi sendo favorecido, tá? Para que mais e mais pessoas, mais e mais grupos se manifestassem contra, tá? A metrópole, contra a colonização. Lembrando também que no comecinho do século XIX, né, então lá na França, de novo, após Napoleão Bonaparte assumir o poder, né, porque eles tiraram o governo absolutista, Napoleão Bonaparte assumiu o governo da França e ele criou o bloqueio continental. Não sei se vocês lembram, mas basicamente ele proibiu todas as outras nações da Europa de comercializar com a grande potência que era a Inglaterra, né, que era com que ele mais concorria o poder. No caso, o que aconteceu? Portugal era um amigo histórico da Inglaterra e eles continuaram comercializando de forma escondida. Só que Napoleão Bonaparte ficou sabendo e aí estava ameaçando invadir Portugal, quando o rei de Portugal, junto com sua corte e centenas de outras pessoas, fugiram para o Brasil, né? Vieram para cá de forma inevitável, né? É importante fazer essa observação porque não é que eles tinham costume de vir, gente. O Brasil era colônia desde 1500 de Portugal, só que em 1808, né? Por falta de ter para onde ir, o rei de Portugal resolve vir para o Brasil, fugindo das ameaças de Napoleão Bonaparte. E aí sim, vai reconstruir, vai começar uma nova etapa da nossa história, porque pela primeira vez um rei de Portugal que estava só de longe falando sobre o Brasil como se fosse, né, um novo mundo, algo que eles não conheciam, que era tudo estranho. Efetivamente, a família real portuguesa chega no Brasil e aí a nossa história começa, né, um outro capítulo da nossa história, porque eles começam a enxergar o Brasil com outros olhos. Inclusive, acabam elevando o Brasil na condição de Reino Unido, né? Porém, isso não agradou muito o governo de Portugal. Então, após 12 anos da estadia de Dom João aqui no Brasil, ele foi obrigado a voltar para Portugal com a ameaça de perder o governo, né, gente? Mas, realmente, vamos refletir, né? Um rei, 12 anos morando em outro país, né? De 1808 a 1820. Então, Dom João vai embora e deixa seu filho, Pedro I, como príncipe regente. Lembrando o seguinte, pessoal, toda essa dinâmica, muitas vezes nós estamos falando de Dom João, primeiro lembrar que inicialmente Dom João ainda não era nem rei, a mãe dele era Dona Maria, que era a rainha, porém tem várias questões aí históricas que são faladas sobre Dona Maria, que ela não tinha condições psicológicas de governar, e após a morte dela, Dom João acaba se tornando rei, efetivamente, mas foi no processo enquanto estava no Brasil, que inicialmente, né, Dona Maria ainda estava viva. Bom, então depois que Dom João volta para Portugal, ele deixa Pedro aqui, inicialmente era só Pedro, né, filho do rei Dom João. Porém, se vocês pararem para refletir, tem uma questão importante. Quando Pedro vem para cá, ele tinha apenas 10 anos de idade, gente. Nesse período, então, de 1822, ele já estava com 22 anos de idade, ou seja, ele cresceu no Brasil, né? Metade da vida dele tinha sido em Portugal e um pouquinho mais da metade, na verdade, no Brasil. Então, em meio a tudo isso, é muito confuso fazer a análise, né? Porque, assim, claro, ele ainda era filho do rei de Portugal, mas ele também tinha uma certa afeição pelo povo brasileiro. Por outro lado, né, vamos refletir o seguinte: quando não teve mais jeito, né? Quando não tinha mais jeito, que tinha uma grande ameaça de Portugal, através de Pedro I, ou do príncipe regente, continuar aqui, né? Eles estavam sendo ameaçados de perder o poder, porque o povo não aceitava mais, né, toda a exploração feita por Portugal por tantos séculos. O que aconteceu então? Pedro, né, que nós conhecemos como Dom Pedro, ele acabou se tornando Dom Pedro, né, gente, após a independência, assessorado por sua esposa e por José Bonifácio, ele acaba, então, inevitavelmente, após tantas manifestações na rua, é importante falar isso, gente, porque naquela época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, as manifestações aconteciam na rua, mas era de forma mais espalhada, né? As pessoas estavam por aí, elas trocavam informações entre elas, sempre teve troca de informações, só que era diferente dos dias de hoje.
Tá? Então, em uma viagem que ele fazia do Rio de Janeiro para São Paulo, ele vê as manifestações da rua, ele recebe a carta de sua esposa falando, não tem outro jeito, precisamos dar a independência do Brasil, tá? Então ela, junto com José Bonifácio, acabaram inspirando e realmente respaldando, né, Pedro para que se tornasse Dom Pedro, e realmente num ato de desespero na região do Ipiranga, em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, como nós conhecemos, ele acabou então decretando, declarando a independência do Brasil. Lembrando o seguinte, gente, toda aquela cena é construída, tá? Grande parte da nossa história ela é contada também com a visão através das pinturas e das imagens dos artistas. Lembrando que pela literatura esse período é o romantismo no Brasil, então tem toda aquela idealização dos personagens, inclusive a idealização da figura de Dom Pedro I, que acabou saindo como herói, segurando espada, né? Mas de acordo com informações históricas, naquele momento, né, após a viagem, o cansaço, aquela multidão, na verdade ele estava passando mal, ele estava totalmente, né, ele não estava tão bonitinho como aparece na cena, tá, gente? Dizem que ele estava passando mal, que ele estava sujo, que ele estava cansado, porém houve, né, uma romantização do personagem dele e criaram a figura de herói para Dom Pedro I se tornar realmente imperador do Brasil. Lembrando que, então, diferente dos outros países da América, foi o único país que algumas pessoas dizem, né, algumas linhas de historiadores colocam como uma independência forjada, já que conseguimos a independência com o grito, né, do príncipe regente, né, então filho do rei de Portugal, ao mesmo tempo se tornou imperador do Brasil, que deixa de ser colônia, se torna um país independente, porém, né, o nosso governante, o nosso primeiro imperador era filho do rei de Portugal e herdeiro do trono, que não podemos esquecer que logo, né, após alguns anos, acaba indo embora, preferindo assumir o trono de Portugal e deixando seu filho aqui de 5 aninhos de idade para se tornar o próximo imperador do Brasil. Então, tudo isso gera um grande debate, né, gente? Essa história aí da nossa independência é uma história diferenciada em relação aos outros países da América, em relação aos outros povos, gera grandes reflexões. Será que realmente ficamos independentes naquele ano, né? Lembrando que Portugal não aceitou, gente, inclusive brigaram com Dom Pedro, tá? Não aceitaram. Depois de, só após 3 anos, em 1825, que Portugal vai assinar, que ele aceitar, né, a independência do Brasil. Após o Brasil pagar uma multa, gente, como assim? Né, Dom Pedro pegou dinheiro emprestado, inclusive com a grande potência inglesa, para conseguir pagar a multa para Portugal. Né, após 322 anos de exploração do nosso território, né, dos nossos alimentos, do nosso povo, né, e escravidão dos africanos e toda a exploração com os índios, ainda assim tivemos que pagar uma multa para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Então eu queria deixar essa reflexão, nós podemos fazer várias e várias outras reflexões após isso, tá, gente? Podemos puxar pela parte geográfica, pela parte histórica, pela literatura, pela filosofia, tá? Pela questão da dinâmica social que nós temos até hoje, o encontro desses 3 povos que hoje fazem parte da nossa história, né? Nós todos somos frutos dessa história. Tudo bem? E que possamos realmente levar a sério essa nossa independência, né? Cada um de nós fazendo o seu papel, né? Pelo seu povo, pela sua história, né? Hoje nós fizemos os meus alunos fizeram um projeto muito lindo de poesias inspiradas no romantismo, inspiradas no movimento da independência do Brasil, e que possamos levar essa reflexão à frente, cada um de nós fazendo a sua parte para que cada vez mais possamos ser realmente independentes e amar e respeitar o nosso país e a nossa história. Que assim seja!